Fala, jovem, a paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais uma edição do programa Os Dias da Minha Mocidade. Esta bênção, este encontro gostoso que a gente tem toda quinta-feira. Isso aí, quinta-feira é o dia do programa. Pelo menos é o dia que o programa vai ao ar de maneira inédita. Para quem assiste na TV Manaim, canal 126 do Sistema RO da Embratel, também para quem assiste pela Sky Livre, para quem assiste a TV Manaim, pela TV Web, vai ter a programação. A gente tem reprises durante a semana, mas o dia do programa inédito, guarde aí, é quinta-feira, tá? Quem assiste pelo canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube já está acostumado. O programa ele é postado neste dia e a gente se alegra de saber que você está aí do outro lado. Esse é um programa feito para jovens, feito por jovens e que tem um objetivo de trazer temas do seu interesse. Você jovem de todas as idades, dos 8 aos 88 anos. Eu, por exemplo, sou jovem, estou aqui com vocês e você pode assistir esse programa sempre e não deixe, ao assistir pelo canal do YouTube, de fazer aquele triplo C que a gente sempre fala: curta, comente e compartilhe. E agora sim, você vê os jovens que estamos aqui no estúdio hoje, são jovens da cidade de Vitória, daqui a pouco você vai entender, vai saber de onde eles são e que vão fazer as perguntas, vão participar dessa edição e da próxima edição, é isso mesmo. O programa de jovens agora, ele está num formato um pouco diferente. Nós diminuímos o tamanho do programa, a duração do programa, ele era de 1 hora, veio para 30 minutos, e a gente aborda o mesmo tema com o mesmo grupo em duas semanas consecutivas. Você começa a ver hoje e vai continuar a ver na semana que vem, no mesmo horário, nesse mesmo canal que você está assistindo. Eu vou começar aqui apresentando o pastor, o jovem pastor que está comigo aqui, pastor Júlio Filgueiros. Júlio, paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Josias, a paz do Senhor a todos os jovens e a todos que nos acompanham também nesse momento. A Amém. Paz do Senhor. Amém. E a minha colega Andréia, a paz do Senhor. Andréia, tudo bem? Tudo jóia, pastor. É uma alegria estar com vocês novamente, com os nossos jovens aqui de Tabuazeiro, Vitória, Espírito Santo. Que bênção maravilhosa. Tabuazeiro fica no Brasil? Fica aqui no Espírito Santo. Então, para você que está assistindo, os nossos estúdios ficam aqui em Vila Velha, no estado do Espírito Santo. Vitória, a capital do estado, tem um bairro chamado Juazeiro, que hoje, inclusive, eu aprendi Tabuazeiro. Tabuazeiro, a gente está aprendendo. Tabuazeiro. Tabuazeiro. Precisa de passaporte para ir lá? Não, né? Dá para a gente ir sem passaporte. Só com carteira de identidade dá para chegar lá? Tranquilo? Tá bom, sejam bem-vindos os jovens aqui. Andréia, por favor, qual o tema do programa de hoje? O tema hoje é a vida financeira, é um tema muito importante, vida financeira. É um programa feito especialmente para os jovens, mas você que está assistindo também vai aprender muito com a gente. Então vamos lá, vida financeira, a saúde da nossa vida, como é que tem que ser nessa parte, né? Como não endividar, quais são os passos para os nossos jovens terem uma vida financeira bem agradável, feliz na presença do Senhor. Muito bem. Andréia, fique à vontade, se você tiver alguma pergunta a fazer, pastor, seria interessante, aquilo que a gente estava conversando antes, né? Que ele falasse um pouquinho sobre a sua atividade profissional, Júlio, você pode falar? Claro. Atualmente eu trabalho na área da contabilidade, sou contador já há muitos anos e tenho uma pós-graduação em gestão estratégica de marketing também, é uma área que eu gosto muito de trabalhar e atuo também nessa área. Muito bem. Andréia, quando o Júlio fala que ele é contador há muitos anos, eu fico imaginando há quantos eu sou comunicador. Entendeu? É difícil, né? Um jovem desse, falando de muitos anos, a gente Comecei fica na infância, né? Muito novinho, o quê? Com 3, 4 anos de idade? Uns 3 aninhos. Vamos lá. Hoje é falar de números, né? E para dar uma breve introdução, às vezes alguém está assistindo e não sabe muito bem o que é isso, vida financeira. Poderia passar assim sobre esse tema, o que é isso, por que é tão bom, né, termos uma vida financeira saudável? Então, nos nossos dias, nós temos compromissos, contas a pagar, muitas responsabilidades e termos uma boa organização financeira vai nos trazer, além de ter uma vida mais tranquila, vai nos trazer também um conforto maior para nós podermos servir ao Senhor. Então, é muito importante que o jovem ele consuma também materiais voltados para a educação financeira. Sempre lembrar que o Senhor é o nosso provedor, é Ele quem abre as portas, é Ele quem prospera,
E nós temos que buscar também do Senhor a sabedoria para cuidar daquilo que Ele colocou nas nossas mãos. E uma dessas coisas é o dinheiro, é a parte financeira da nossa vida. Maravilha. Agora eu vou pedir o jovem Fabrício para fazer a primeira pergunta para o pastor. Pai do Senhor, irmãos. Pastor, para quem não tem nenhum conhecimento nessa área de organização financeira, qual que seria o primeiro passo? Por onde que devemos começar? Eu acho que na vida do jovem, embora muitos jovens ainda não tenham muitos compromissos financeiros, deve-se começar por realizando um orçamento pessoal. O que seria isso? Pode ser da maneira mais prática possível. Antigamente, numa cadernetinha, num papel, hoje vocês têm celular, têm aplicativos. Anotar tudo aquilo que entra e tudo aquilo que sai. Mesmo que você, por exemplo, não tenha um trabalho ainda fixo, ou você receba uma ajuda dos seus pais, não importa. Recebeu um dinheiro, um certo valor, anota, e depois você vai anotar todas as saídas. Lanchou, anota. Pagou uma conta, anota. Eu que sou responsável por pagar minha conta do meu celular. Comprei uma roupa, algo que eu precisava, anota tudo. E ali você vai começar a entender como é que o seu dinheiro entra e como é que ele sai. Algumas pessoas até se surpreendem. Gente, eu não imaginava que eu gastava tanto com isso. Quando você começa a anotar, você percebe. Isso te dá também um certo controle sobre aquele dinheiro que está saindo. Então você vai ter ali, por exemplo, as suas despesas fixas, que se repetem todos os meses, como, por exemplo, o valor que você entrega ao Senhor, na sua fidelidade ao Senhor, o valor que você paga, por exemplo, uma conta de luz, o aluguel. No caso do jovem, muitos nem têm isso. Eles têm outros tipos de responsabilidades, talvez alguns até pouca responsabilidade ainda, mas é importante anotar. E algumas contas variáveis. Vamos fazer uma vaquinha para dar um presente no aniversário de um amigo. Presente de casamento para um irmão. Você anota, é uma conta variável, uma despesa variável, porque ela não se repete todos os meses. Então você tem as contas fixas, despesas fixas e despesas variáveis. O que é importante nesse momento já inicial? Você viver sempre abaixo daquilo que você ganha. Então, se você recebe X, 100, você precisa viver com 80, com 90 e não viver com 100 nem com 110. Gastar mais do que ganha. O ideal é que sobre todos os meses, pelo menos uma parcela daquilo que você ganha e você possa poupar todos os meses. Mas o que sobra é muito pouco, não importa. O importante é poupar todos os meses. Eu acho interessante, Júlio, sobretudo para o jovem, né, que essa percepção ela seja vivida porque o jovem tem essa percepção, porque isso vai determinar todo o seu futuro, né? Ele começa de maneira correta. O jovem é muito imediatista, né? Ele trabalha, isso não tem nada, isso é da mente do jovem, ele tem... Você falar em 5 anos para um jovem parece que é uma eternidade para frente. Você falar em 5 anos para uma pessoa da minha idade é amanhã, né? É outra realidade que tem. Mas o jovem não, ele gosta de pensar no hoje, né? E quando você começa a fazer esse planejamento, fazer essa organização, não só você passa a ter uma perspectiva melhor de futuro, sob o ponto de vista, por exemplo, das economias, como também você se prepara para uma realidade lá na frente que você vai precisar de ter essa organização, porque pai e mãe têm tempo de validade, né? Vai chegar um momento em que você vai estar sozinho, sozinha, e vai ter que cuidar, né? Aí sim, dos seus filhos, da sua família, e você precisa desde já fazer esse planejamento. Isso é muito interessante, tá certo? Respondido? Muito bem, vamos lá, Andréia, toca o barco. Agora, o tema, né, a próxima pergunta que o Gabriel vai fazer é o tema mais pedido, solicitado. Tá, pastor, pode fazer. Pastor, como jovens, nós almejamos constituir uma família na presença do Senhor. Como eu posso me organizar financeiramente para constituir uma família? Bem, nós estamos saindo então de um orçamento pessoal, de alguém que é solteiro,
às vezes, na maioria das vezes, com poucas responsabilidades. É claro, existem exceções, existem jovens, inclusive, que ajudam os pais no orçamento familiar, mas agora você sai de um orçamento pessoal para um orçamento familiar. Então, muda a quantidade de contas a pagar, a quantidade de responsabilidades e até mesmo o seu planejamento. Você não planeja mais para si, você planeja em família, com a sua esposa, no caso das irmãs, com o seu marido. Então, nesse orçamento familiar, vão aparecer contas diferentes, que muitos jovens não são acostumados. IPTU, IPVA, se você tiver um veículo, conta de luz, conta de água, condomínio, gás, até o streaming lá que você utiliza na sua casa tem que entrar. Então, eu estou falando aqui, a grande maioria dos que eu citei são despesas fixas. E você tem as variáveis, correto? Então, você tem lá um presente de aniversário de alguém, entra como uma conta variável. E o que você conseguir prever, você pode criar uma conta chamada provisão. Por exemplo, até mesmo jovem, antes de se casar, você já sabe qual é o mês do aniversário da sua namorada. Você já quer dar um presente bom e você já pode criar uma continha chamada provisão e juntar um pouquinho desse dinheiro até chegar no mês do aniversário da sua namorada, da sua mãe, da sua sogra, quando você já é casado. O que é importante quando se tem uma família que entre no orçamento familiar? A reserva emergencial. Então, nós já falamos, respondendo a primeira pergunta, o ideal é que a gente viva abaixo daquilo que a gente recebe, que você tenha despesas abaixo dos seus rendimentos, para que sobre dinheiro todos os meses. Isso é o ideal. Muitas pessoas não conseguem, porque a vida é difícil, todo mundo enfrenta muita dificuldade. E sobrando esse recurso, é bom que o jovem crie a sua reserva de emergência. No caso, agora o varão, a senhora casada. Essa reserva emergencial, o próprio nome diz, é uma reserva caso aconteça alguma calamidade, uma enfermidade, você precisa gastar esse dinheiro, uma questão de desemprego, e você vai então recorrer a essa reserva emergencial. O valor estimado hoje em dia para uma boa reserva seriam 6 meses do seu custo de vida. Então, suponhamos que o seu custo de vida seja R$5.000, por exemplo. Isso varia muito, né? Você vai precisar de uma reserva de R$30.000, que são 6 meses de despesa desses 5.000. Você pode ir formando essa reserva aos poucos e, a partir de então, sua reserva emergencial está ali. O próprio nome diz, é para usar na emergência, não é para dar o presente da sogra com esse dinheiro, embora seja uma emergência, pastor Josias. Possa ser. Um assunto importantíssimo, não deve se recorrer à reserva emergencial. É mais ou menos assim. É melhor lembrar do dia do aniversário da esposa e dar um presente do que esquecer e entrar no emergencial, porque a coisa vai ficar difícil. Você vai ter um grande problema. Tá certo. Então, essa reserva é muito importante e você pode, junto à sua família, à sua esposa, planejar curto prazo, médio prazo e longo prazo. Então, um planejamento de curto prazo, por exemplo, e aqui eu chamo a atenção para aqueles que estão se casando, estão próximos de se casar, tenham muito cuidado para você já não iniciar a sua vida com dívidas. Você faz uma festa de casamento, faz uma viagem já pós-casamento e você contrai uma dívida. Você já vai iniciar os seus primeiros anos com essa dívida. Já tem as dificuldades de adaptação, os desafios do casamento, imagina com a dívida. Você tem, inclusive, já pesquisas, pastor Josias, que apresentam, já são várias, algumas crises que acontecem nos casamentos, na área financeira. Tem uma famosa que é a crise dos 7 anos. Por quê? Você olha no aspecto geral, 7 anos de casados, geralmente tem uma criança pequena em casa, aumenta muito o custo de vida e acontece de tudo começar a estragar de uma vez. A geladeira para de funcionar, a goteira pinga em cima da cabeça do esposo, cai em cima da cama. Então, ao mesmo tempo que você tem uma criança pequena, você não dorme bem à noite porque você tem que cuidar da criança e vem as despesas e as coisas como a geladeira estraga, o fogão estraga, entra-se então em uma crise. Então, se a gente já sabe que tem um desafio pela frente, por que não nos prepararmos antes? Então, é muito importante você realizar esse planejamento de curto prazo. De médio prazo, por exemplo, o que a gente vai
a gente tem um sonho de ter uma casa própria, um veículo próprio. Talvez o da casa própria seja um plano de longo prazo. Eu posso poupar todos os meses um pouquinho para daqui a 10 anos eu realizar esse sonho, conseguir dar a entrada numa casa própria, ou adquirir um veículo que vai agregar na minha família, ou ter um filho. É importante entrar nesse planejamento também. Eu quero ter uma criança, eu posso me preparar para isso? Então, esse planejamento familiar é muito importante também, muito diferente de um orçamento pessoal, agora é um orçamento familiar. Eu me lembro de um tio que eu tive, já partiu para o Senhor, que ele dizia que casamento é igual aceitar Jesus, né? Primeiro você aceita Jesus, depois ele conserta todas as coisas. Casamento você casa, depois tudo vai se resolver. Naturalmente ele estava interessado que eu me casasse, né? Era a preocupação dele. Mas é interessante que quando dois jovens se sustentam sozinhos, ou seja, dois jovens com independência financeira, naturalmente que ao se casarem, eles vão conseguir se sustentar juntos. Porque ao invés de pagarem 2 aluguéis, por exemplo, vão pagar um aluguel só, né? As despesas vão ser divididas entre os dois e muitas coisas, ao invés de pagar 2 contas de água, pagam uma só e aquela coisa toda. Isso é normal, né? É possível, é possível. Agora, quando entra um filho, né, na história, você começa num processo de multiplicação de gastos, que foi o que o pastor Júlio disse aqui, que vocês têm que estar preparados, né? Eu aprendi uma coisa, onde comem 2, ou comem 3, mas onde estuda um, só estuda um, não deixa estudar 2. Né? Então, assim, tudo isso tem que hoje ser levado em consideração, né, na hora de construir um futuro, um planejamento de futuro. Lembrar sempre, né, pastor Josias, como nós falamos no início, o Senhor é o nosso provedor, o Senhor é quem abre as portas. Então, quando às vezes pode acontecer de vir uma criança, Deus vai prover. Você trabalhando, se esforçando, amando o Senhor sobre todas as coisas, nada vai faltar para aqueles que temem ao Senhor. Inclusive Deus provê para poupar também, né? Ele provê antes, Sem dúvida. também. Eu me lembro de uma experiência que eu já trouxe aqui numa outra edição desse programa, que eu tive com jovens de uma igreja que eu pastoreei em Salvador, onde nós, numa reunião local de jovens, nós começamos a tratar de um assunto do cotidiano, que era mais ou menos assim: quanto que você acha que é o aluguel de uma casa aqui no bairro onde fica a igreja? Quanto que é uma conta de luz? Quanto que é uma conta de água? Quanto que... A gente foi fazendo e os jovens foram arregalando os olhos porque eles nunca tinham parado para pensar sobre esse prisma, né? Então chegamos a quanto que é um passeio, né, um momento de lazer, a 2, casal, né, fazer uma pequena viagem, ou né, quanto que é, porque estava mais próximo da realidade daquele grupo de jovens ali. E nós chegamos num valor que assustou todos. Todos ficaram assustados. E dali, inclusive, nós falamos: olha, invistam no crescimento de vocês, não trabalhem com uma perspectiva muito limitada de receita, de ganho, de quanto você vai... O que é que você vai aceitar como um emprego e isso vai resultar em quanto, para que você não consiga ter isso aqui. Então estudem, né, façam um planejamento de futuro, porque isso aqui é uma realidade para começar a vida, né? E interessante que eu estive nessa igreja, voltei 5 anos depois e fiz 13 casamentos em 1 ano, porque acabei com o trabalho de jovens da igreja. Eu casei todo mundo, né? E aí foi um problema que todo mundo queria para aquela igreja, para casar também. Mas vamos lá, vamos seguir com o programa. A gente tem participações de diversos lugares do Brasil e até do exterior. E nós vamos trazer uma participação agora de Curitiba, no Paraná, um jovem Silvester Dias Quilenato, que vai fazer uma pergunta. Então, fala, jovem. A paz do Senhor Jesus, meu nome é Silvester, sou da igreja do Boa Vista, na cidade de Curitiba, Paraná, ministério do pastor Adilson. A minha pergunta sobre organização da vida financeira está relacionada a planejamento. O que fazer quando se tem um bom planejamento, mas se não consegue colocar em prática tudo aquilo que se planejou? Qual a melhor forma de resolver isso?
e por onde começar. Amém. Obrigado, Silvestre, por sua participação. Júlio, a pergunta de Silvestre eu acho interessante sobre um aspecto. Qualquer planejamento pode ter elementos intangíveis que venham a interferir e até jogar no lixo aquele planejamento. Ele simplesmente foi, apesar de você, por exemplo, poder fazer um planejamento para situações emergenciais, eventualmente a emergência é bem maior do que aquilo que você planejou, né? E às vezes as pessoas falam assim, você planeja, mas depois você não consegue tocar o planejamento. Bom, eu aprendi que é melhor algum planejamento do que nenhum, correto? Mas aí como é que você responde a pergunta do Silvestre? Se você quer que se planeje, mas não consegue. Primeiramente, o planejamento tem que estar dentro da sua realidade, correto? Você não pode planejar comprar algo que você poupando não chegue nem a 10% daquilo que você quer comprar. Então, ou adquirir um imóvel que esteja fora da sua realidade. Então, o planejamento, na hora de planejar, já tem que ter muita sabedoria na hora de planejar, para que você não tenha lá na frente uma frustração, uma decepção, e ainda mais se você coloca essa expectativa sobre a família, sobre os filhos, tem que ter muito equilíbrio e sabedoria ao planejar. Planejando bem, como foi perguntado, podem acontecer as intercorrências. É não desistir, é recomeçar. A gente tem, por exemplo... Readequar o planejamento? Readequar o planejamento. O que eu posso cortar das minhas despesas? Será que eu posso viver num padrão de vida menor, inferior? Não é fácil, é difícil, mas não é impossível. E a gente aprende muito também. Você tem muitas histórias de pessoas que, por alguma fatalidade, ou alguns até por escolha, reduziram seu padrão de vida e continuaram sendo pessoas felizes, vivendo normalmente. Simplesmente mudaram alguns conceitos e perceberam que havia algumas coisas que elas não precisavam tanto assim e que custavam muito caro. Então, o planejamento deve ser feito bem, organizado, e se der errado, se alguma coisa fugir, você refaz o planejamento, recomeça, e lembrando, poupar todos os meses é fundamental, porque você cria um hábito. Mesmo nos dias difíceis, uma queda na renda, um desemprego, você vai conseguir se restabelecer com esse hábito de poupar, de se controlar financeiramente. Dar um passo atrás para depois dar 2 passos à frente, né? E é interessante, você tocou nesse assunto, Júlio, antes, e aí eu já vou passar para a Andréia chamar o próximo jovem, ou a próxima jovem que vai participar. É interessante que você faz o planejamento, se o Senhor não edificar a cidade, em vão fazem aqueles que edificam, né? Em vão trabalham os que edificam. Você faz o seu planejamento, você se organiza, você trabalha dentro desse planejamento e aí você vê a mão do Senhor operando, né? Você falou sobre isso, sobre você eventualmente ter alguma expectativa, mas você sabe que você não vai atingir aquela expectativa dentro da sua realidade financeira, você se adequa à realidade financeira, o Senhor vem e abre uma porta maravilhosa e te entrega aquilo, até para que você saiba que você não conseguiu pela sua própria condição, mas conseguiu pela intervenção do Senhor, para que você acredite aquela bênção ao Senhor, e isso é maravilhoso. É algo que aqueles que conhecemos o Senhor desde a juventude, que temos trilhado esse caminho, trazemos conosco como experiências de vida. É uma bênção ter o Senhor ao nosso lado. Andréia, vamos seguir? Agora o tema vai ser endividamento. É um tema difícil, né? Ninguém gosta de ter dívida, dever a alguém, não é mesmo, Tainara? Pode fazer a pergunta. Pastor, muitas pessoas acabam se endividando por diversos motivos. Quais dicas você tem para os jovens evitar o endividamento? Vamos lá, uma pesquisa recente mostra que os principais objetos de consumo dos jovens são roupas, sapatos, equipamentos eletrônicos e mais o quê? Celular. Bolsa, sapato, aparelho eletrônico e roupas, correto? Então, por quê? Porque a maioria dos jovens não tem que pagar o aluguel, não tem que pagar a conta de luz, então esses recursos que ele recebe acabam indo para esses gastos pessoais.
E ainda assim, alguns conseguem se endividar. Por quê? Primeiramente, porque nós vivemos um mercado consumidor muito superestimulado. Então, você abre, por exemplo, uma página no Instagram, você assiste qualquer coisa na TV, você vai ver propagandas o tempo todo de produtos sendo ofertados, correto? Você tem hoje os blogueiros na internet vivendo uma vida num padrão de vida altíssimo, fazendo propagandas de diversas marcas o tempo todo. E o que acontece com o jovem? As próprias marcas, a indústria têxtil, ela já gera um processo, um sistema que te faz consumir o tempo todo. Por exemplo, a mudança de estação. Vem uma coleção nova, toda aquela coleção anterior se torna algo ultrapassado. Aí você se olha no espelho e fala, minha roupa está velha. Essa roupa minha é ultrapassada. Essa minha roupa é fora de moda. Você pega o seu celular, ele é novo só por 6 meses. Depois de 6 meses, ele já não é mais o celular novo. Você já precisa de na verdade, não precisa, mas colocam na nossa cabeça que você precisa trocar de celular, que você tem que comprar um sapato novo. Se você pegar para uma pessoa de antigamente, ela vai olhar seu sapato não está velho, seu sapato está sujo. Você olha a sola, está perfeita. Então, a pergunta que o jovem deve se fazer é, será que essa roupa realmente está velha? Será que meu sapato, meu tênis realmente está velho ou ele está sujo? É só limpar que ele vai estar brilhando novamente. Será que eu preciso ter sempre o aparelho de celular que acabou de lançar? Eu conheço pessoas que compram um aparelho de celular, mesmo comprando novo, compram um modelo anterior para economizar, e é bom, tão bom quanto, ou a diferença é muito pequena. Então, esse super estímulo do mercado consumidor acaba criando para os jovens algumas armadilhas do consumo, e alguns jovens acabam caindo nessas armadilhas. Um dos objetivos, inclusive, da reserva emergencial é quando acontecer uma emergência na sua vida, você não se endividar. Você não recorrer a empréstimos, nem ao cartão de crédito, que tem juros altíssimos, mas você ter uma reserva ali para te sustentar no momento de calamidade. É claro que pode ser que a sua reserva não seja suficiente, mas por algum tempo você conseguiu ali e pode ser que você, Deus abençoe, você já consiga se recuperar antes de findar a sua reserva emergencial. Então, o conselho para os jovens é não se deixar levar pela emoção. Ah, mas meus amigos trocaram de celular. Não tem problema, o seu celular está ótimo, está funcionando, você consegue ligar para as pessoas que você mais ama, consegue trabalhar, a sua roupa não ficou feia do dia para a noite, continua bonita, continua nova. Então é esse tipo de cultura, de filosofia até de vida que o jovem, de consumo, que o jovem precisa aprender. E eu repito, é importante estudar sobre educação financeira e perceber essas armadilhas que estão aí pegando muita gente vivendo acima do padrão de vida que ela possui, porque está sempre caindo nessas armadilhas e comprando coisas que não precisa. Aquela estratégia de esperar um pouco. Não, eu estou aqui na expectativa de uma compra, no impulso de uma compra, e eu espero passar um dia ou 2 para ver se realmente eu preciso daquilo ou se era uma coisa que realmente que me envolveu ali, que por impulso eu ia comprar. Ela funciona? Maravilhosa, é uma estratégia ótima. Você vai perceber que em uma semana você já se esqueceu daquilo que você queria tanto e não precisa tanto assim. Ou você abre lá o seu guarda-roupa e olha lá as roupas, quantos sapatos a gente tem. Nós só temos 2 pés no chão para a gente colocar. Você tem milhares, as moças principalmente, milhares de sandálias, de sapatos, de roupas. Você vai perceber, tem roupa que tem mais de 1 ano que você não utiliza. Por que a gente está com o guarda-roupa tão cheio de roupa? Porque muitas vezes nós estamos caindo nessas armadilhas e estamos comprando um monte de coisa que a gente não precisa, quando a gente podia estar poupando esse recurso para realmente fazer uma boa escolha, fazer uma boa compra, comprar à vista, conseguir um bom desconto. Então, e um cuidado muito especial com o cartão de crédito, né? É um poder de compra que você pode ali, não usando bem, entrar em altíssimas taxas de juros. É muito fácil. E uma bola de neve que pode trazer um desgaste muito grande. É muito fácil comprar cartão de crédito.
Júlio, você falou que você trabalha com planejamento de marketing. Eu fiz essa pergunta pelo seguinte, eu me lembro, e aí fica para vocês uma dica, eu me lembro de uma companhia aérea que quando chegou no Brasil, a proposta era um voo mais simples no sentido daquilo que era oferecido, era mais espartana, vamos assim dizer. Isso é de uma época onde você fazia um voo dentro do Brasil e você tinha a opção de prato que você queria para almoçar. Vocês mesmo não têm a menor ideia do que é isso, mas já teve uma época que era assim. Hoje em dia a gente sabe que um voo é aquela coisa, né, ridícula, né? Mas tudo bem. Mas a proposta era o seguinte, era um voo mais simples do ponto de vista do que era oferecido? Seguramente era. Mas a proposta de marketing era um voo mais inteligente. Ou seja, por que você está voando? É porque você quer ir de um ponto A para um ponto B. De maneira rápida, confortável, está tudo certo. Então, por que você vai gastar mais na outra se você pode ser mais inteligente e ir num voo que é mais barato, você gasta menos? Tá? Então, entre ter o celular da moda e ser mais inteligente, eu prefiro ser mais inteligente. Entre, de repente, chegar numa situação no meio de amigos, impressionar por causa de uma roupa que eu não precisava comprar e ser mais inteligente, eu prefiro ser mais inteligente, criativo, né? De repente, de pegar uma roupa que tem um ano que eu não uso e fazer uma composição que ninguém nunca me viu usando essa composição. Então, isso é inteligência. Tá? Então, entre gastar e ser inteligente, é melhor ser inteligente. E esses elementos, muitas vezes, são símbolos de status da nossa geração, que já mudaram esses símbolos de status que hoje você tem um veículo, você tem um aparelho de celular, é como se aquele elemento, aquela matéria representasse o que você é, a sua importância naquela sociedade. E a gente sabe que não é bem assim. Antigamente, houve uma época no Brasil que um símbolo de status que tornava uma pessoa relevante era ter o dente da onça pendurado no cordão. Mostrava que aquele homem era corajoso porque ele matou uma onça. Então, e os covardes eram pescadores, que nunca mataram uma onça. Então, esses símbolos de status, eles mudam de geração em geração, dependendo da época, do local. E a gente tem no Brasil, a gente tem na nossa sociedade, no exterior, em cada região você tem esses símbolos que geram esse consumo excessivo para tentar provar alguma coisa pelo que você tem. Quando, na verdade, o próprio Senhor nos olha por dentro, né? Por dentro. Olha o nosso coração. Muito bem. Sempre no final, quando a gente está chegando ao final de cada edição desse programa, nós temos uma mensagem que é transmitida, que um pastor grava para nós aqui, envia para nós, e uma mensagem que é transmitida aplicando aquilo que foi tratado à nossa vida do seu ponto de vista espiritual. Hoje, quem vai trazer a mensagem é o pastor Roger Rocha. Então, fala, pastor. Eu saúdo a todos, e especialmente os jovens que estão assistindo o programa Os Dias da Minha Mocidade, com a paz do Senhor. Gostaria de ler um texto que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 29, e diz assim: E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. O nosso maior objetivo é herdarmos a salvação eterna através do nosso Senhor Jesus Cristo. Entretanto, a palavra também, em Mateus capítulo 6, versículo 33, diz que buscai primeiro o reino de Deus e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. É interessante nós observarmos como que a palavra ela é perfeita e didática, porque primeiro Deus ele acrescenta, depois ele multiplica. Quando nós chegamos na presença do Senhor, muitos de nós chegamos sem nada, mas o Senhor ele acrescentou paz, acrescentou alegria, acrescentou felicidade e acrescentou também nossos recursos. E é interessante que agora no processo da salvação,
nós temos que preservar isso que Deus tem acrescentado, porque através da preservação ele multiplica, que é o texto que nós lemos para a nossa meditação. Ou seja, se nós não guardarmos, não tem como multiplicar. É por isso que é muito importante para os jovens, para nós, servos de Deus, termos uma gestão eficiente e com sabedoria dos recursos que Deus ele tem colocado à nossa disposição. Que o Senhor abençoe a todos. A paz do Senhor. Amém, Roger. Obrigado pela sua participação, pelo seu tempo, por ter gravado o vídeo enviado para nós. Lembra que eu falei no início do programa? A gente vai encerrar aqui essa edição e na semana que vem nós vamos continuar com esse mesmo tema e com esse grupo que está aqui no estúdio. Você não pode perder o programa da semana que vem. Deixa eu me despedir dos grupos aqui, dos jovens aqui, os jovens de Tabuazeiro. Muito bem. Deus abençoe. Alegria tê-los conosco aqui. A paz do Senhor. Minha colega Andréia, paz do Senhor. Sim. Semana que vem vamos estar juntos, né? Sim, a paz do Senhor, pastor Júlio, e aos nossos jovens, a você que está nos assistindo de casa ou do seu local de trabalho, agora que estamos em multiplataformas, e agradecer aos jovens do roteiro, Karina, Maritza, Raíssa, Thalisson, Rafael, nosso muito obrigada. Amém. Amém. Júlio, paz do Senhor. Alegria tê-lo Amém, conosco pastor aqui. Josias. Vamos continuar a semana que vem no mesmo tema. Com certeza. A paz do Senhor a todos. Muito bem, a gente chega então ao final de mais uma edição do programa Os Dias da Minha Mocidade. Se Deus quiser, vou ficar esperando, tá? Semana que vem você aí, nós aqui, para mais um encontro. Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus.